Olá! Bom, tem uma pergunta a fazer para você. Como que está a sua região cervical? Como que está fisicamente, né? No sentido de possível dor ou limitação de movimento. E como que está a sensação geral quando você para e respira e se percebe? Existe uma tensão? Como que você percebe essa região do seu corpo? Você consegue abrir o peito? Você consegue perceber que essa região aqui tá fluida? Bom, existe algo que acontece muito com nós seres humanos, que é bloquear a conexão do que eu penso com o que eu sinto, né? E algo que eu aprendi e me fez muito sentido, veja se faz sentido para você, não tome decisões pela sua mente, porque a mente ela é transitória. E muitas vezes eu me fiz até não tão confiável comigo mesma, no sentido de, nossa, eu tive uma super decisão. E depois mudar de ideia e falar, ué, mas eu tava tão certa daquilo. Então, quando você decide pelo mental, você vai ficar instável e você vai perceber que você não estava certa daquilo. A sua razão estava certa daquilo porque você estava pensando de certa maneira. Agora, o que você sente de fato é o que vai te direcionar, o seu caminho que vai te direcionar. Até porque o nosso coração, a nossa essência, a nossa centelha divina, ela tá na presença. Ponto. O nosso pensamento, não. Ou ele tá revivendo memórias, ou ele tá criando novas situações, criando historinhas na mente, né? Projeções, ilusões, seja lá o que for, tá lá projetando algo à frente ou pensando em coisas aleatórias que pode parecer que é da presença, mas não é. Porque se você tá pensando, você não está experienciando. E se você tá experienciando, você tá na presença, você tá de fato sentindo. Eu experiencio um exercício que tem momentos que parece que eu tô angustiado com alguma coisa. Mas quando eu paro pra respirar e fazer aquele exercício que eu postei na última ali, na última, não sei, um que eu postei onde eu fiz uma meditação ali, quando eu percebi o meu coração de fato, eu consegui, pelo menos eu, né, sentir que não tinha dor de fato, não tinha dor. A dor, ela tá aqui. Então existe uma no meu caso, né, uma conversa muito distante, conversa, uma conexão que na verdade não tá conectado. Então, quando eu venho para a presença e falo, uau, nossa, mas por que que eu tô me martirizando tanto sobre algo que eu nem tô vivendo no meu agora? Porque no meu agora eu sinto contemplação, eu sinto prazer, eu sinto gratidão, sabe? Então começa a perceber as suas escolhas, elas estão sendo feitas pela sua mente ou pelo seu coração? Você acha às vezes que tá fazendo pela conexão dos dois. Eu penso, eu sinto, tá harmônico. Se isso tá acontecendo, então a sua vida provavelmente tá alinhada, né? Está acontecendo aquilo que você realmente está querendo vibrar. Claro, salvo as situações externas que estão além da gente, né? Porque a gente tem controle sobre as coisas, mas a gente tem as escolhas que nos cabe fazer. Então, quando a gente traz para dessa perspectiva de que, poxa, todas as ações da minha vida que eu tô fazendo, tá sendo pela mente? Ou tá sendo porque eu tô sentindo? Ou porque eu sei. Quando a gente toma uma decisão, por exemplo, eu tenho, por exemplo, vou falar de mim mesmo. Tenho um curso para fazer X. E eu tenho que fazer tal aula, tal aula, tal aula, tal aula. Então, eu vou criar um cronograma para que eu consiga fazer, para eu não me perder nos meus devaneios mentais, né? Só que se eu acordo já com a minha mente pensativa e falando e me contando um monte de história de que não vai dar certo, de que eu não tenho tal coisa para colocar tal coisa, que não tem uma iluminação certa, que não sei o que não sei o que, sei lá. Vamos dando desculpas, é aí que tá a autossabotagem, a procrastinação, tá na nossa vida acontecendo na mente, não no agora. Então, se eu tomei uma decisão enquanto eu estava plena e essa decisão vibrou meu coração, eu tenho que manter nela. Não adianta no dia seguinte eu ficar duvidando de mim, porque a gente faz isso.
a gente duvida da gente, a gente ser humano, né? Pode ser que com você não, mas essa é a situação que acontece. Então você toma uma super decisão, aí depois durante a semana você vai se desanimando. E aí você não faz o que tem que ser feito, não experiencia o agora e fica vivendo uma historinha na tua mente que não existe. Isso, muito provavelmente, tá te gerando desconforto, sabe? Dor na cervical, ou ali no trapézio, né? Ou na região da escápula, nos romboides. E aí a gente começa a perceber, nossa, mas por quê? Eu tinha uma dor no pescoço, assim, inacreditável, porque eu trabalho muito a minha presença, mas é como se eu estivesse me separando. Eu tava tão presente na situação aqui que eu esvaziei tanto e que gerou ali uma confusão interna mesmo, de conexão do que é as coisas e o que não é, né? E isso acontece, não só comigo, cada um tem o seu processo. Então, às vezes a gente acaba gerando dores que nem teríamos naturalmente pelo físico, né? Mas chega no físico. Então, a gente pode fazer o caminho inverso, sabe? Se você percebe que a sua vida tá meio bagunçada, você não tá se sentindo tão com clareza mental e conforto no coração, então tá na hora de parar tudo e começar a perceber as situações. Mas você não vai conseguir perceber as situações estando cheia de coisas na mente e no sentir também. Então a gente pode fazer um exercício, né? E a gente vai fazer o caminho inverso. Pelo físico, a gente libera e facilita o acesso e a conexão do Anahata Chakra com o Vishuddha Chakra e o Ajna Chakra. Porque eu penso, eu me comunico, eu sinto, e aí começa a harmonizar, e eu consigo ficar realmente muito mais direcionada, e as minhas intenções, elas vão de acordo com isso, porque às vezes a gente não consegue colocar a intenção certa. Qual a intenção sobre mandar uma mensagem para alguém, por exemplo? Qual é a minha intenção? Sabe? O que eu quero saber? O que eu quero fazer? O que eu quero? Às vezes eu só quero dispersar energia porque eu não tô dando conta de mim. Aí eu vou disparando várias coisas e assim, eu não faço nada, fico jogando conversa fora e não resolve nada. Tô dando um exemplo, né? Então, meu convite para você é: faça aquela meditação do coração, sabe? Que tá aí nos vídeos anteriores, e começa realmente a perceber momento a momento. Cada passo que eu dou em direção a qualquer coisa, situação, quem tá decidindo isso que eu vou fazer é o meu coração ou é a minha mente? Porque a gente tem que usar a nossa mente a nosso favor. Não é porque a gente não precisa ficar colocando a mente como uma vilã, porque às vezes a gente coloca, né? Não, a gente tem que usar ela a nosso favor. Ela é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, né? Então, a gente vai fazer ela trabalhar pra gente, pro nosso coração, para aquilo que a gente escolhe, né? Então, coloque isso no seu dia a dia, trabalhando a presença no sentido de direcionamento do que eu tô fazendo. Por que eu tô indo fazer isso, né? Ou, muitas vezes, você não precisa se perguntar o porquê que você tá indo fazer isso, porque você já decidiu. Faça o que tem que ser feito do jeito que você tiver. Estiver triste, estiver feliz, né? E coloque energia naquilo que te faz feliz, depois do dever cumprido, por exemplo, né? De algo que você fez que tinha que fazer, contemplando, e na verdade, enquanto você tá fazendo, é que você tem que contemplar a situação, né? Depois, o movimento de integrar tudo aquilo, né? Energia que você colocou para fazer aquilo que você queria. E aí é o momento de você se preencher, de repente você cansou, e aí você vai lá sentar e vai se curtir, porque é algo que você fez por você. Então é o comprometimento consigo, né, que vai ajudar a essa conexão. Mas, na verdade, esse comprometimento, ele tem que vir do coração, né? Isso é um aprendizado que eu tive com os mestres que eu ouço, com os estudos que eu faço e na minha vida prática. Não sei se te faz sentido, mas esse é o primeiro exercício, aliás, o segundo. O primeiro é aquele que a gente coloca a mão no coração e faz aquele exercício. Embora eu tenha colocado o outro antes, que é o de chacoalhar o corpo, dar uma esvaziada, que também é muito bom. Aí depois você coloca a mão no coração, faz aquela meditação ativa e começa a perceber. Pronto. Partindo daqui, a gente vai ter um outro exercício que vai ser de autocuidado, de automassagem. Mas por enquanto, faça aqueles dois e se perceba momento a momento. Decida o próximo, por exemplo, tem um sábado
que você não tem nada para fazer, final de semana ou qualquer dia que seja, você tenha livre. Esse dia, quem vai direcionar cada passo que você vai fazer vai ser o seu coração. E não é aquele coração que a gente acha que tá sentindo carência, que tá sentindo falta, porque a gente tá sempre achando que o que falta é o mais importante da vida. Mas não é, porque a gente acostumou a sentir a falta. A gente tem que se preencher. Então eu vou me preencher. Então as minhas escolhas vai ser de preenchimento de dentro para fora. E se eu não conseguir encontrar, eu vou perceber que eu não sou isso tudo que eu tô achando que eu tô sentindo, que é às vezes alguma dor, algum desconforto, alguma preocupação, e você vai começar a despertar o eu observador, aquele que começa a perceber que as situações que passam pela vida, o sentir que a gente tem, não define o que a gente é. A gente pode se sentir em paz com aquilo que tá acontecendo. A mesma coisa que você tá olhando o céu, as nuvens passam, o céu continua limpo, continua pleno, e as nuvens estão lá passando. Então, a gente pode colocar esse exercício de céu azul. Eu sou o céu e eu tô observando a minha mente, que são as nuvens, eu tô observando o meu corpo, de repente são os pássaros passando, eu tô observando as coisas e assim, eu super em paz com o que tá acontecendo, porque eu não sou isso, né? Não sou o meu corpo, não sou a minha mente, não sou os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas alegrias, os meus prazeres, e isso eu aprendi pelo yoga, né? Veja se faz sentido para você, mas é um movimento de um trabalho interno que não é tão confortável, mas ele é de fato libertador, onde a gente começa a perceber que a gente não precisa ser nada, a gente não precisa ser importante, a gente não precisa ser especial, a gente só precisa ser quem a gente é e assim, ó, sentir paz com isso, enquanto tudo que acontece em volta a gente tá ali reluzente com o que a gente sente. Enquanto a gente não consegue perceber isso, a gente vai fazendo usando as ferramentas que nos são ofertadas. Então, coloquei algumas aí, né, de chacoalhar o corpo e da meditação ativa do coração. Agora você vai aplicar elas e você vai perceber no seu dia a dia, tomando as decisões de acordo com o seu coração, percebendo que você não é a sua mente. Se puder colocar meditações diárias, que seja 5 minutos de meditação com o céu azul ali, vai ajudar muito nesse processo, tá? E aí depois a gente vai ter a automassagem, o autocuidado, que vai ajudar muito nesse processo, tá bom? Gratidão.